Povo de Deus, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós chegamos à nossa 13ª lição e hoje vamos ter um tema muito especial, o que Jesus ensinou sobre o sábado. Voltamos com eles, o pastor Flex, voltamos também com o Júnior, daqui a pouco eles vão falar para vocês, mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, participar do nosso grupo de estudos, a descrição está aí abaixo na descrição. Você também pode mandar os seus comentários para a gente e não se esqueça, Deus está sempre do seu lado. Vamos para a vinheta. Voltamos com os nossos 2 convidados. Eles vão mandar o abraço dele para vocês. E daqui a pouco nós vamos também orar para que a gente possa iniciar esse estudo com a presença do Espírito Santo. E aí, Júnior, se apresenta para o pessoal, manda o seu alô. Boa noite a todos. É um prazer imenso mais uma vez estarmos aqui juntos para estudarmos a palavra de Deus. Quero aqui agradecer a cada um de vocês por nos deixar entrar à sua casa para juntos aprendermos sobre esse livro tão maravilhoso que é a palavra de Deus. E quero aqui deixar um abraço a todos os nossos amigos e irmãos da Pousada do Conde, que tem nos acompanhado, né? Que Deus continue abençoando grandemente cada um de vocês e vamos seguir adiante, pregando esse evangelho que salva vidas, que transforma e que muito em breve nos fará ter um encontro com o nosso Salvador nos mais altos céus. Aqui também fica o meu abraço e meu muito obrigado a você, que através desse vídeo permite nós entrarmos na sua casa. E espero que, como você está nos permitindo entrar na sua casa, você permita que Jesus entre na sua vida através da leitura da sua palavra. Então que Deus o abençoe nesse momento. Muito bem. Na lição passada nós aprendemos sobre a lei de Deus. Falamos aqui dos 10 mandamentos, que faz parte também do juízo de Deus na hora do tribunal. Falamos que a gente tem que obedecer os 10 e não apenas 9 ou 8, porque se a gente quebrar um, quebra justamente todos. E existe um mandamento lá que fala sobre o sábado. Por que que esse mandamento é importante e o que nós vamos aprender nessa lição aqui sobre o sábado. Mas antes de pegar essa introdução dos nossos convidados, nós vamos fazer uma oração. E nesse momento eu convido o nosso pastor para que ele possa fazer essa oração para nós. Querido Pai, mais uma vez a nossa súplica é que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos oriente ao estudo da Tua Palavra, assim bem como, ó Deus, o Teu Santo Espírito esteja com cada pessoa que está nos ouvindo, nos vendo, que o Senhor mesmo, ó Deus, possa trabalhar no coração, mente de cada uma delas, ó Deus. Toma-nos em Tuas santas mãos, permita a nós, ó Deus, a fazermos a Tua vontade, em nome de Jesus. E aí, o que é que a gente pode esperar da lição sobre aquilo que Jesus ensinou sobre o sábado? Nós vamos, através dessa lição, né, tirar várias dúvidas de algumas pessoas, porque se prega muito aí fora, em que o sábado não é para ser guardado, Jesus veio, aboliu a lei, e não é mais para o sábado, foi para os judeus. E nós vamos ver, através da palavra de Deus, que quando Deus instituiu o sábado, não existia ainda nenhum povo judeu. Só existiam os primeiros seres humanos criados, foi Adão e Eva, e isso foi lá na criação, no Gênesis, né? Então esse estudo vai ser muito bom e vai tirar muitas dúvidas dos nossos amigos e irmãos. A lição a respeito do sábado é um tema muito interessante e ao mesmo tempo polêmico, porque como nós já estudamos a lei de Deus, e ali está no capítulo 20 do livro de Êxodo, Deus ele dá 9 nãos. E o 10º não ele dá de uma maneira bem interessante. Ele diz, lembra-te do dia de sábado para não transgredi-lo, né? Eu estou resumindo aqui o contexto. Mas lembra-te do dia de sábado? Como assim? O que o sábado tem tão de especial? O sábado, nós vamos compreender melhor depois dessa lição. E o sábado é o dia de descanso para com o Senhor, né? E a lição do sábado ele traz refrigério, conforto, e principalmente o sábado para mim, querido ouvinte,
o ícone da obediência, da fidelidade a Deus. Ou seja, uma prova de fé. Então, durante toda a lição, nós vamos ver melhor o que é que o Senhor disse. E eu espero que, a partir desse momento, o Espírito Santo continue lhe abençoando para que você entenda melhor o tema, o título e o significado dessa tão nobre lição bíblica. Amém. Então, vamos lá para a primeira pergunta. E essa que nos vai responder é Júnior, através da palavra de Deus. Júnior, como Jesus engrandeceu a lei? Fala para nós. Quando nós vamos para o livro de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 21, a palavra de Deus diz assim para cada um de nós: Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir insultos a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, no primeiro ponto aqui, Jesus ele vem e dá mais um apertozinho. Aquilo que o povo dizia que ele tinha abolido, ele diz, não é assim não. Antes, era só o matar, era só quando você praticava justamente o homicídio. Mas ele diz aqui, não, se você apenas pensar algo contra seu irmão, ou proferir algum insulto a ele, você já está sujeito a julgamento. Então ele vem para ampliar mais a lei, dar um real sentido, um sentido maior à lei. Porque a lei ela vem a abranger todas as áreas da nossa vida. E ela veio justamente para que nós possamos mostrar o amor, tanto para com Deus, como também para com o nosso próximo. Muito bem. Então, vamos fazer a segunda pergunta. Por que é importante responder essa pergunta para vocês que nos assistem? Quando alguém vai falar sobre lei, as pessoas dizem assim para você, olha, você só precisa agora amar a Deus e ao seu próximo. São os 12 mandamentos. Mas a pergunta bíblica, a pergunta da nossa lição, diz assim para a gente, 2. Quantos são os mandamentos da lei? São 2, são 9, são 8, são 10. O que é que a Bíblia nos responde, pastor? A Bíblia nos responde, vou já ler o texto aqui que diz, mas eu queria primeiro fazer uma ratificação em cima do que você disse. Jesus ele está conversando com o doutor, um homem que havia doutorado, ou era doutorando em teologia. Ele tinha um conhecimento profundo de teologia. E ele disse assim, Senhor, quais são os mandamentos que eu devo guardar? Aí ele disse, e o que eu farei para guardar os mandamentos? E Jesus olha para ele e diz assim, o que diz a lei? E ali estava conversando de doutor para doutor. E aquele homem diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Primeiro ponto, essas palavras não saíram da boca de Jesus. Saiu da boca de um intérprete da lei. Segundo ponto, aquele homem, ele resumiu, ele fez uma síntese de toda a lei. A síntese de toda a lei não quer dizer que fez uma exclusão de alguns mandamentos da lei. Você que é um bom leitor, você que é um bom estudioso, quando você vai ler um livro, você primeiro tem ali o prefácio, ou seja, o início, o resumo daquele livro. Mas o resumo daquele livro não anula a totalidade de conhecimento que o livro traz. Então, aí, vindo agora para a Bíblia, no capítulo 4 do livro de Deuteronômio, o verso 13, está escrito assim na palavra de Deus. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Primeira palavra aqui que eu quero chamar a atenção para o nosso querido ouvinte, é quando ele diz assim, ó, vos anunciou ele a sua aliança, vos prescreveu. A Bíblia não diz que ele só escreveu, ele fez o quê? Prescreveu. E o que é prescrever? Quando você vai ao médico, o médico diz assim, eu vou prescrever para você Tilenol. Ou seja, se você tiver com dor de cabeça, você tem que fazer o uso do Tilenol. Então, quando Deus ele prescreveu os 10 mandamentos, ele está dizendo que não é só para você ler,
Não é só para você conhecer, é para você fazer o uso daquilo ali, para você praticar aquilo ali. Então, o que é que a palavra de Deus está dizendo assim, ó? Ele prescreveu em 2 tábuas de pedra 10 mandamentos. Então, quantos mandamentos são a lei de Deus? 10. Muito bem. Parece que hoje, grande parte das pessoas esquece justamente de um dos mandamentos. E quando a gente vai para a terceira pergunta, é uma pergunta predominante aqui, vai falar assim para a gente, o que Jesus disse acerca do 4º mandamento da lei. Então, e aí, Júnior, responde para nós. Quando nós vamos para a palavra de Deus, no livro de Marcos, capítulo 2, e o versículo 27 e 28, ela diz assim para cada um de nós: e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte, o Filho do homem é o Senhor também do sábado. Então, o sábado aqui, Jesus está dizendo que foi um presente que Deus concedeu ao homem. Porque Deus sabia que no nosso dia a dia, no nosso lidar, 6 dias trabalhados, como ele diz, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Ele diz, mas o 7º você descansa. Mas ele diz que esse 7º, ele diz que é do Senhor teu Deus. E ele deu esse presente para cada um de nós, para quê? Para que nós pudéssemos descansar das nossas obras e adorar a Deus sem estar preocupado com nenhuma outras coisas, com as nossas coisas do cotidiano. Então é um dia de repouso das nossas obras e de uma intimidade maior com o nosso Criador. Júnior, ele já começou aqui a traçar uma diretriz para o sábado. Por que é que nós devemos descansar no sábado, pastor? Hoje parece que o mundo secular ele é muito movimentado, não tem como a gente parar. Se a gente não pode fazer no sábado, será que eu posso usar outro dia para fazer tudo isso? Ah, não, eu posso usar o domingo para isso. Aí eu posso usar segunda, terça-feira, porque todos os dias são de Deus. Então eu posso separar um dia para fazer isso aí. Por que guardar o sábado dos nossos dias? Na realidade, você pode usar outro dia? Pode. Você deve usar outro dia? Eu também digo que sim. Agora, por que o sábado? Porque o sábado é o dia que Deus disse. E eu como cristão, você como cristão, a nossa fé ela é baseada na palavra de Deus. E se eu pregar para alguém, se eu der um estudo bíblico para alguém, como nós estamos fazendo aqui, dizendo que o domingo é o dia do Senhor, eu não tenho uma base bíblica para poder provar isso. Eu não tenho uma base bíblica para dizer que é quarta, segunda ou qualquer outro dia. Eu só tenho uma base bíblica para dizer que é o sábado. Para você entender isso melhor, o dia da independência do Brasil é que dia? 7 de setembro. Eu posso comemorar na quinta? Posso. Eu posso comemorar no dia 8? Posso. No dia 10? Posso. Mas eu posso dizer que a independência do Brasil foi no dia 5? Não. É dia 7. Então eu posso tirar qualquer outro dia, mas eu só posso dizer que o dia da independência do Brasil é o dia 7. Então o sábado é o dia do Senhor. Nós temos alguns textos aqui referentes à pergunta que você nos fez, Cleiton, mas diz assim, ó, por que devemos descansar no dia de sábado? Nós devemos descansar no dia de sábado? Sim. Pastor, mas se eu não estiver cansado? O texto de Êxodo diz que Deus ele descansou, ele abençoou e ele santificou. Mas Deus ele não se cansa. E a palavra descansar aqui está relacionada que no dia de sábado Deus não criou. Deus não teve uma ação criativa, mas ele teve uma ação de descanso, de lazer, de comunhão com o homem. Então, dia de sábado, mas se eu não estiver cansado dia de sábado, não, mas no sábado não é para você parar, não é para você descansar, é para você deixar de fazer a obra diária que você faz. Aí é o dia de vir para a igreja, é o dia de descansar, porque o sábado ele tem 3 classificações, né? Ele é um dia de descanso, ele é um dia o quê? Abençoado, e ele é um dia santificado. E o que é que significa as coisas santas? Coisas separadas para um propósito. E o sábado é separado para o propósito da adoração. Praticamente aqui, aí diz por que Deus ordenou que santificássemos, né? Por quê? Porque é um dia de, como eu já falei, é um dia de separação. O outro texto aqui, que está lá em Êxodo 16:3, diz que o maná, que Deus ele providenciou no deserto, né? Então aqui nos faz reportar-nos ao passado, porque
no primeiro dia da semana, né, que hoje nós conhecemos o primeiro dia da semana como o domingo, algumas pessoas dizem que o primeiro dia da semana é a segunda, mas eu não consigo entender como é que o primeiro vem com o nome de segundo. Então, no primeiro dia da semana caiu o maná, no segundo uma porção de maná e tal, até o sexto dia, e na sexta-feira caía 2 porções de maná, que era justamente para o povo não estar naquela rotina, naquele trabalho de colher o maná e tudo, que era o dia somente de adorar a Deus, né? Isso mesmo. Então vamos lá. Júnior, a pergunta é a seguinte, a pergunta de número 5. O sábado, ele foi observado no Novo Testamento? Porque parece que tudo que se fala sobre o sábado está lá no Antigo, né? E o Novo, como é que se apresenta o sábado aí? Foi observado, não foi? Vamos buscar primeiro no exemplo de Jesus, né? No livro de Lucas, no capítulo 4, versículo 16, diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou para ler. Ou seja, aqui está se referindo a Jesus. Jesus era um costume dele. Era um costume dele ir nas sinagogas, que era a igreja, no tempo de Jesus, no dia de sábado, para ali ler a palavra de Deus. Então não era uma coisa que ele fazia esporadicamente, não, era costume. Costume é aquilo que a gente faz diariamente, que a gente tem uma rotina de fazer aquilo ali. Então todos os sábados, Jesus, ele ia para a sinagoga, ele ia para a igreja. E também no versículo de número 31, também fala mais uma vez aqui exemplo de Jesus. No mesmo Lucas 4,31, diz assim: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Então, Jesus indo aqui a Cafarnaum, ali na sinagoga, ali na Galileia, num dia de sábado, ensinar o quê? A palavra de Deus, buscar justamente esta comunhão com o Pai e ensinar, transmitir esses ensinamentos ao povo que ali estava. Então, nós temos a referência de Jesus, mostrando a importância, era um costume que ele tinha de ir para a sinagoga no sábado. E quando nós vamos também para Atos, nós vemos também os discípulos de Jesus seguindo também o mesmo costume. Só com base aqui, já que nós falamos no estudo anterior da lei, a lei está ligada ao sábado, o sábado está inserido na lei. É tão provável assim a observância de Jesus pelo sábado, porque quando ele estava, repito, quando ele veio conversar com esse intérprete da lei, o homem diz assim: Senhor, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Ele diz: o que está escrito na lei? Né? Como você interpreta a lei? Ou seja, a lei era vigente para Jesus e ele estava dizendo que era vigente para aquele homem também. Quando Jesus ele tem um encontro com o jovem rico, né? O jovem rico diz assim: o que é que eu faço para herdar as mansões celestiais? Ele diz: você tem guardado os mandamentos? Ou seja, Jesus estava dizendo a ele que os mandamentos eram evidentes. E o outro texto que me vem à mente aqui foi quando a mãe de Jesus e as mulheres piedosas que andavam com ela foram embalsamar Jesus. Elas já era o dia da preparação e entrava o sábado, e elas voltaram para casa para guardar o sábado como de costume. Ou seja, será que durante esse período que a mãe de Jesus esteve com ele, durante 33 anos que ela teve com ele, né, do momento que ela deu a luz até a morte de Jesus, será que ela não sentiu ou não viu dele que teria que abolir o sábado? Por que ela ainda continuava guardando o sábado, até mesmo depois da morte dele? Né? Por que as outras mulheres piedosas também? Será que Jesus veio ensinar uma religião para mim, para você, e não ensinou para a mãe dele? Será que Jesus revelou para as pessoas que ele transgrediu, que ele aboliu, que ele aniquilou o sábado, e a mãe dele ainda continuava guardando? Então, o sábado tem e sempre terá uma grande relevância da guarda do sábado na lei e na concepção do Senhor Jesus. E uma coisa bem interessante no exemplo dos discípulos de Jesus é que quando eles estavam em Filipos, onde não tinha ainda sinagoga, ou seja, a igreja lá, num dia de sábado eles não ficaram em casas conversando, fazendo alguma coisa diferente. A Bíblia diz aqui em Atos 16, no versículo 13, diz assim: no sábado saímos da cidade para junto do rio,
onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham corrido. Então, nós vemos aqui os discípulos num dia, não tinha sinagoga ali, não tinha igreja. E o que foi que eles procuraram? Um lugar calmo, tranquilo, e numa margem do rio, embaixo de um pé de árvore ali parece um lugar de oração, onde a gente pode ficar tranquilo, adorando a Deus neste que é o dia do Senhor. Então nós vemos no exemplo também dos discípulos, que eles seguiram o mesmo exemplo de Jesus. Muito bem, pastor. Hoje um grupo de pessoas, eu já ouvi muitas pessoas falar o seguinte, Jesus ele não guardou o sábado. A gente aqui viu já os relatos. Então se Jesus não guardou o sábado, ele transgrediu. Porque algumas pessoas dizem assim, Jesus ele curou no sábado. Jesus ele pediu para fazer aquilo que não estava na lei. Como responder essas pessoas? E essa sexta pergunta, Jesus alguma vez transgrediu o sábado? Será que aquilo que Jesus fez no sábado, curou, ir para a igreja, pegou espigas de milho para comer com seus discípulos no sábado, será que era pecado? Será que Jesus transgrediu por causa dessas coisas? Lógico que não. Em primeiro lugar, eu quero que você, meu amigo que está nos ouvindo, tem alguns pontos de conhecimento. Primeiro ponto de conhecimento, se Jesus tivesse transgredido o sábado, ele não teria sido ressurreto. Ele não teria voltado ao céu, porque diz que o pecado é a transgressão da lei, e o salário do pecado é a morte. E Jesus, louvado seja Deus, ressuscitou. Não é? Segundo ponto aqui, essa pergunta que você fez está no capítulo 3, a resposta, e o verso de 2 até o verso 5, fala que Jesus ele cura um homem que tinha uma mão torta, uma mão seca, uma mão sem vida. E Jesus ele cura para mostrar para todas as pessoas que ele veio trazer vida, que ele veio dar vida, que seja uma mão, que seja uma vida completa, que seja uma parte difícil do seu corpo, como seja o seu corpo todo, como seja a sua salvação por completo, né? E o mandamento ele é bem claro. O mandamento diz assim, 6 dias, né? Deixa eu começar o mandamento daí, diz assim, lembra-te, ou seja, quando eu digo a você, Júnior, lembre-se, eu estou dizendo que você já sabe, somente esqueceu. Eu estou lhe recordando uma coisa que já existe. Lembra-te de guardar o sábado e o santificar. Em 6 dias, trabalhe. 6 dias é para você trabalhar, certo? Do primeiro dia da semana, que é o domingo, até a sexta. 6 dias é para trabalhar. O mandamento, como ele disse que não trabalho no sábado, ele disse que eu devo trabalhar 6 dias. Então tem muita gente que diz, esse dia aqui eu não vou trabalhar. Por que eu não vai trabalhar? Se você é obediente a Deus, você tem que trabalhar 6 dias. Então 6 dias trabalhe e faça toda a tua obra. E o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Porém nele, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem o forasteiro, nem o teu animal fará nada das tuas portas para dentro. O mandamento está dizendo que tudo aquilo que tiver sobre o seu domínio, né, que é o teu filho, tua filha, o teu servo, o teu animal e tal, você deve orientá-los e até se for possível assim, dar meios de aquela pessoa não transgredir o sábado, né? Não fará nada nem tu nem teu filho das tuas portas para dentro. Então o mandamento está dizendo que eu posso fazer das minhas portas para fora. Eu posso fazer o que é bom dia de sábado. Eu posso levar esperança dia de sábado. Jesus ele não se levava esperança como ele levava a cura. Jesus levava ressurreição, como essa cura do capítulo 3, verso 2 ao 5 de Marcos que ele faz, como muitas outras curas que ele fez. Então Jesus, dia de sábado, ele não fazia nada em seu interesse próprio. Ele não fazia nada para o seu próprio bem. Ele não fazia para nada. Ele fazia tudo em nome de Deus, para a obra, para a causa de Deus, para salvar o ser humano. Outro dia, eu fui fazer uma compra numa loja de usados. E o dono da loja olhou para mim e disse assim, o senhor é pastor da igreja adventista? Eu disse, sou. Ele disse, eu também sou pastor. Aí disse o nome da igreja dele lá, né? E agora eu não recordo qual é a igreja. E ele me mostrou o texto, onde Jesus diz assim, Jesus diz, o meu pai trabalha até hoje e eu também. Então como é que o senhor me diz isso aqui, pastor? Se o pai dele trabalhava dia de sábado e ele disse que ele também trabalhava, eu digo, muito bem,
ele está falando de qual pai? Porque nós sabemos que Jesus tinha dois pais. Ele tem o pai celestial, e como homem, ele também tinha um pai. Quem era o pai? José. Então ele está falando aqui do pai do céu ou o pai da terra? Ele está falando aqui que ele trabalha também no sábado na obra ou na carpintaria? Porque até onde eu sei a carpintaria era fechada. A carpintaria ele não trabalhava dia de sábado. O pai dele, José, como homem, não trabalhava na carpintaria dia de sábado. Então ele estava dizendo àquele homem assim, olha, eu estou curando porque o meu pai, Deus, ele não escolhe um dia, né? Ele é atemporal, ele é o dono do tempo, ele tem um controle do tempo, todos os dias são dele. E aí ele diz assim, olha, todos os dias são meus, eu lhe dou 6 para você fazer sua obra. Agora esse 7º eu quero que você pare, que você descanse, que você tenha uma confraternização comigo, que você tenha um encontro comigo e tudo. Então Jesus diz assim, o meu pai trabalha na obra, assim como Jesus trabalhou na obra, assim como nós da Igreja Adventista, ao sábado, nós não fazemos nada em recurso próprio, mas aí nós ajudamos ao próximo, nós levamos esperança, levamos alimento, levamos conforto, levamos conhecimento, até mesmo no dia de sábado. Muito bem, então vamos para a 7ª pergunta. A gente está falando aqui do sábado, dos mandamentos, e hoje existe uma controvérsia entre sábado e domingo. A Bíblia já tinha dito isso em algum lugar, no Antigo, no Novo Testamento, sobre essa possibilidade de envolver a lei de Deus, alguma coisa mudar. O que a Bíblia diz para nós? Quando nós vamos para Daniel, no capítulo 7, no versículo 25, ele fala aqui sobre um poder que iria justamente tentar mudar a lei de Deus. Daniel 7,25 diz assim, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, Deus, através do seu profeta aqui, já havia revelado que o inimigo de Deus iria justamente mudar, tentar mudar a lei de Deus. E muitos hoje estão seguindo aquilo que foi profetizado há um tempo atrás, e lá na frente foi, realmente, se nós formos estudar a história, né, nós vemos que teve um decreto, através de Constantino, que ele mudou justamente a adoração do sábado para o domingo. Muitas pessoas não compreendem isso porque não buscaram ainda ter esse estudo aprofundado. Mas se você, amigo ouvinte, buscar as informações corretas, porque a palavra de Deus já vinha nos alertar que o inimigo ele tentaria mudar os tempos e a lei de Deus. E hoje o mundo prega que o dia de descanso é o domingo, porque foi o dia que Jesus ressuscitou, por isso nós guardamos o domingo. Mas a Bíblia diz isso? Claro que não. A Bíblia ela é bem clara quando ela diz que o dia do Senhor, o dia para ser guardado é o dia de sábado. Deus nos outros dias ele deu só o número. Eis o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Mas quando chegou no 7º dia, ele disse até o nome. Justamente porque ele sabia que no futuro o inimigo iria tentar mudar, mas ele deixou já o nome para que eu e você lembrássemos. O dia que o Senhor deixou para ser guardado, a adoração a Ele, descanso das nossas obras, trabalhar em prol do próximo. Eu não posso trabalhar para mim, mas para o próximo eu posso me dedicar e muito no dia de sábado. Quando a revelação de Daniel diz que Deus vai mudar, não que Deus, o inimigo, lógico, vai mudar o tempo e a lei, ele está falando um acróstico aí dentro do próprio sábado, ou dentro da semana da criação. Por que o tempo e a lei? Porque o inimigo ele ia mexer no tempo para que o tempo ele manchasse a lei. Como assim, tempo e lei e tal? Por quê? Porque ele quis mudar o tempo da semana da criação, né? A semana da criação dividido aí em 6 tempos e o sábado para descanso. E o que é que o inimigo quis fazer? Ele pegou o primeiro dia da semana e ele jogou para o 7º dia. Ele inverteu o tempo, né? Você vê que hoje nós vivemos no calendário Gregório Romano, ou um calendário romano, o calendário de Roma, que coloca agora o domingo como o 7º dia. E a semana, para muita gente, começa em que dia? Na segunda. Segunda leva o nome de segundo.
Então, como pode o primeiro dia começar com o nome de segundo, né? Então, ele começou segundo, e terça, e quarto e tal. Para quê? Para que o domingo caísse lá. Então, ele mudou esse tempo, ele quis mudar esse tempo, para que essa mudança de tempo alcançasse, ferisse, manchasse a lei de Deus, ou seja, abolir um dos mandamentos de Deus, atacar um dos mandamentos de Deus. E por isso que Deus diz assim: lembra-te, né? Não esqueça que esse sábado, como o Júnior bem falou, Deus criou o primeiro dia, primeiro dia. Eu não sei de onde é que acharam esse nome domingo, e ao mesmo tempo eu sei, né? Mas a Bíblia não tem o nome domingo. A Bíblia fala do primeiro dia, a Bíblia fala o segundo dia e tal. E quando chega no sábado, fala o sábado ou o Shabá, né? O Shabá, ou seja, 24 horas de descanso, 24 horas de encontro, 24 horas de comunhão com Deus, né? É uma comunhão nomeada, é uma comunhão eleita, é uma comunhão protegida, amparada pela Bíblia, pela palavra de Deus, para tudo isso aí, né? E por que, de onde veio o nome domingo? Aí, como ele falou aí, e o Cleito disse muito bem aí, um decreto lançado aí pelo imperador Constantino, que era o imperador de Roma, né? E ele traz o paganismo para dentro da igreja, né? Você vê bem interessante que a união do paganismo com o cristianismo até hoje perdura dentro da igreja romana. Se você vê o símbolo do Santíssimo, é uma cruz simbolizando o cristianismo com o sol por trás, e eles chamam de Santíssimo. Então o sol é o deus pagão de Constantino. E aí alguns vigários, ele botou ali Vigário Solis Dei, o vigário do deus sol. E aí era o vernáculo daquela época, que era o latim. Hoje o vernáculo, ou a língua falada em todo mundo, é o inglês. E aí nós, para os amados irmãos que conhecem o inglês aqui, melhor do que eu, sabe que o domingo em inglês, como é que começa? Como é o nome do domingo em inglês? Sunday. Sun, sol, day, dia. Dia do sol, dia do Deus Sol. Então, o domingo não é bíblico, o domingo é uma reverência ao Deus Sol. E aí Constantino pegou esse domingo e colocou como o sétimo dia, para que isso, né, ferisse o tempo atingindo a lei. Já que a lei ela é tão evidente por Deus, nós acabamos de ver, ela é tão evidente, vivida por Jesus, né, e ele quer ferir isso daí. Porque em muitos pontos, em muitos momentos, Jesus ele tem, não como ponto de salvação, mas para o caminho da salvação, a observância da lei, para saber onde devemos chegar. Isso é importante porque o Apocalipse ele vem revelar as características da igreja de Deus. E se caso o inimigo tentar contra a igreja de Deus, ele vai tentar destruir alguns aspectos. E um desses aspectos é justamente a guarda do sábado. Aí vem justamente a nossa oitava pergunta. Segundo o Apocalipse, quais seriam as características da igreja remanescente de Deus? As características da igreja remanescente de Deus são duas, né? Assim como as características de identificação sua, Cleito, também são duas. Nós temos um documento de identificação chamado identidade, né? E esse documento de identidade tem duas coisas que nos identificam. É uma foto e uma digital. Então, ela nem só tem a foto, nem só tem a digital. São duas características. Então, a igreja de Deus, ela tem essas duas características. E aqui no livro de Apocalipse, como você falou, capítulo 12, verso 17, nós temos aqui dizendo assim, ó, irou-se o dragão contra A. E esse A, Cleito, ele está no singular. Então, singular significa uma. E aí vem contra a mulher. E mulher também está no singular. Então, a mulher, uma igreja. E foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Aqueles que descendem, aqueles que são fiéis daquela igreja, que são adeptos àquela fé, àquela doutrina, né? E diz o seguinte, e quem são esse povo? São os que guardam, está aqui a primeira característica, é guardar os mandamentos de Deus, né? Você vê que João, ele é tão eficiente aqui na escrita, por isso que ele é tão inspirado pelo Espírito de Deus,
Porque para que não deixe nenhuma dúvida, para dizer assim, os mandamentos de Deus foi para o passado, agora é Jesus, é uma nova aliança. João, ele não foi apóstolo de Deus, ele foi apóstolo de Jesus. Mas a igreja que ele viu diz assim, olha, que tinha a característica dos mandamentos de Deus. Na realidade, nós estamos falando da mesma pessoa. Jesus, Deus e o Espírito Santo é a mesma pessoa, em ações definidas. Mas João, para não deixar nenhuma margem de dúvida, ele não bota assim, são os que guardam os mandamentos de Jesus. Não, ele diz assim, são os que guardam os mandamentos de Deus. Primeira característica. A segunda é que tem o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. O mesmo pergunta que está fazendo aí, fala de, agora 12. E 14, 12 diz o seguinte, olha, aqui está a perseverança. Aqueles que perseveram, aqueles que continuam firmes, que não fugiram do conhecimento, não fugiram da fé. Perseverança de quem? Dos santos, dos separados para o propósito. E quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, João, ele está dizendo aqui, em 2 versos, ele está dando a característica dessa igreja. Primeira coisa que eu quero dizer para você, meu querido ouvinte, é que pare para pensar. A igreja, singular, mulher. E como está lá, como Deus ele caracteriza a igreja como mulher, na própria lei, Cleito, que ele nos deu, ele disse que eu não posso ter mais de uma mulher. Se eu tiver mais de uma mulher, eu sou um homem adúltero. Então, como é que ele, sendo Deus, ele teria mais de uma igreja? Por que ele iria dar uma atenção doutrinária para uma igreja e uma atenção doutrinária diferente para outra igreja? Então, ele estaria sendo verdadeiro para quem? Ele estaria dando as diretrizes corretas para qual igreja? Então, ele também só tem uma mulher. Ele também só tem uma igreja. E quem é que está dizendo isso? A Bíblia. Porque João disse que viu. Né? João viu essa igreja do céu. João viu essa mulher, essa igreja santa para o Senhor. E essa mulher, ela tem essas 2 características. Ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Pergunto a você. Você tem guardado os mandamentos de Deus? Você tem vivido para testemunhar a respeito de Jesus? Porque Júnior tem feito isso. E é por isso que ele vai dizer agora para você. É importante para mim e para você amar a Deus sobre todas as coisas e buscar, através da sua palavra, as orientações para a nossa vida, porque a Bíblia diz que aquele que ama a Deus, ama Jesus, ama o Espírito Santo, guarda os mandamentos de Deus. E o sábado, ele se encontra na lei de Deus. Então você, meu querido irmão, não se deixe ser levado por vãs doutrinas. Busque as orientações na palavra de Deus, porque ela hoje te revelou, nos revelou para cada um de nós aqui, que o sábado, que está incluído lá na lei de Deus, ele não foi abolido. Ele foi guardado por Jesus, foi guardado até pela própria Maria, pelos discípulos. E a Bíblia diz também em Isaías que até no novo céu e na nova terra nós iremos também guardar o dia de sábado. Porque a Bíblia diz que será de uma lua nova a outra e de um sábado a outro, se apresentará toda a carne perante o Senhor para o adorar. Então que você decida também ser fiel à palavra de Deus e no dia de sábado você parar para adorar esse Deus que é tão maravilhoso. Eu quero te convidar nesse momento a tomar 3 decisões. A primeira é essa: você compreende que a lei de Deus é eterna e que ninguém tem poder para mudá-la? Segunda, você reconhece a tentativa humana de alterar a lei de Deus, mas você crê na totalidade da lei, os 10 mandamentos e não 9, 8 ou 2. E por último, aceita o sábado como o dia do Senhor e deseja pela graça de Cristo observar os mandamentos conforme a Bíblia te ensina? Se sim, balança a cabeça, confirma com Deus e pode ter certeza de que esse sábado para você vai ser deleitoso e vai ser um sábado abençoado. Nesse momento nós vamos ouvir um louvor especial. Medite na letra desse louvor
e pode ter certeza absoluta de que Deus não vai deixar faltar nada em sua vida. Viver contigo, ó Deus, me faz viver feliz. O teu amor me dá confiança pra seguir, e a cada dia posso ver tua proteção em mim, ó Pai. É impossível prosseguir sem tua direção. Confio em teu poder, meu Senhor. Entrego minha vida em tuas mãos. Não há lugar em que não possa estar. Não há motivos para eu temer. Enquanto eu viver, louvarei. Teu nome já mudou o meu viver. Só em ti, Senhor, eu sei que posso confiar. Saber que o teu amor jamais me deixará é o que me faz seguir. Não tenho mais temor. Seus braços sempre estarão abertos quando eu precisar. Confio em tuas promessas, Deus, jamais te deixarei. Confio em teu poder, meu Senhor. Entrego minha vida em tuas mãos. Não há lugar em que não possa estar. Não há motivos para eu temer. Enquanto eu viver, louvarei. Teu nome já mudou o meu viver. Só em ti, Senhor, eu sei que posso confiar. De que forte sou, seguro estou. Meu refúgio está em teus braços. Nada vou temer, eu vou vencer em ti. Podem vir problemas, podem vir desillusões, não temerei. Eu sei que no Senhor vencerei. Confio em teu poder, meu Senhor. Entrego minha vida em tuas mãos. Não há lugar em que não possa estar. Não há motivos para eu temer. Enquanto eu viver, louvarei. Teu nome já mudou o meu viver. Só em ti, Senhor, eu sei que posso confiar. Estamos ficando por aqui, mas antes de sairmos, nós vamos fazer uma oração. E eu quero pedir ao Júnior que ele possa orar conosco, pedindo a Deus que o sábado ele seja real. E como a Bíblia diz, o sábado ele foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Aproveita esse dia como um presente de Deus para mim e para você. Júnior, ora para nós. Vamos juntos curvar as nossas frontes para falar com o nosso Deus. Soberano Deus e maravilhoso Pai, louvado e exaltado seja somente o teu santo nome, Senhor. Graça te damos por mais esse estudo da tua palavra, Senhor, aonde o Senhor veio nos mostrar a importância do sábado em nossas vidas, Senhor. Este dia que é um dia de bênção, um dia de paz e de alegria e de regozijo no Senhor. Nos ajuda, meu Deus, para que possamos fazer aquilo que devemos fazer durante os 6 dias da semana, mas que nesse 7º dia, o teu santo sábado, possamos descansar das nossas obras e ter um dia em especial de comunhão contigo, Senhor, mas também de auxílio àqueles também que tanto necessitam. Por isso nos faz, Senhor, um instrumento poderoso em tuas mãos para levar o teu amor e a tua maravilhosa luz para aqueles que tanto necessitam. Venha ser com esse lar e com esta família, Senhor. Que o Senhor possa ajudá-los para que a partir deste estudo eles possam decidir a te honrar guardando o teu santo sábado.
e que o nome do Senhor venha a ser honrado e glorificado em nossas vidas hoje e sempre. Vem ficar conosco e nos dar a tua paz e perdoa os nossos pecados. São as bênçãos que te pedimos e te agradecemos e fazemos isso no doce nome de Jesus. Amém. E você não perca a nossa próxima lição, que tem por título: O que Jesus ensinou sobre a igreja. Então, até a próxima lição. Tchau para todos.